Graça e paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Você acredita na palavra de Deus de fato? Então tá. Depois de ter pecado, qual é o seu comportamento após o arrependimento? Você pecou, você se arrependeu? Qual é a dificuldade que você tem em receber esse perdão? Por que eu estou falando isso? Muitas das vezes eu percebo pessoas que elas falharam em algum momento e elas têm uma dificuldade imensa em aceitar o perdão que foi lhe dado. Em 1 João, capítulo 2, diz: Filhinhos, vos escrevo isso para que não pequeis. Mas se vós pecardes, temos um advogado, Jesus Cristo, para com Deus, que ele é fiel e justo para vos perdoar. Ele é a propiciação pelos vossos pecados, não só para os vossos, mas para de todo mundo. A palavra diz, João, ele descreve uma situação para termos um cuidado para que não venhamos a pecar. Mas se nós pecarmos, qual é a nossa compreensão do perdão? Como nós nos comportamos diante do perdão? Parece que demora tanto tempo para receber esse perdão. Ficamos prostrados, muitas vezes desanimados. Eu errei, mas e aí? Você pediu perdão, eu pedi perdão. E quanto tempo será que vai cair no crédito do Senhor esse perdão? Será que não é algo instantâneo esse perdão? Claro que toda escolha gera suas consequências e temos que lidar com elas. Na nossa mente, no nosso dia a dia, situações adversas. Mas uma coisa é fato, a fé é baseada na palavra de Deus. E se nós não conseguimos dar crédito a algum alto perdão, como poderemos viver outras realidades das Escrituras, outras realidades da sua palavra? É preciso aprender a lidar com essas situações, que muitas das vezes, pessoas que às vezes exercem determinadas atividades e são ativas no ministério, no reino de Deus e por aí vai, são pessoas que estão sempre falando da palavra e por algum motivo pecaram em alguma coisa, fizeram, falaram, ouviram algo que não era para ter visto e por aí vai, depende de cada um. Mas de repente ela se viu em uma condição de pecado. Ela vai, Senhor, chora às vezes, coloca diante do Senhor o arrependimento, mas ela não acredita que Deus foi capaz de perdoar. Então é porque muitas das vezes nós nos censuramos porque não pensamos como Deus, nós não vimos como Deus nos vê. Ele não foi só o perdão pelo pecado que você cometeu, ele é o perdão por aquilo que você ainda vai cometer. Claro que isso não nos dá o direito de dar ocasião ao pecado, não é disso que eu estou falando. Mas a questão é, precisamos amadurecer em determinadas áreas para poder experimentar outras. A palavra dele, a fé é baseada na sua palavra. E se nós não aprendemos a lidar com isso, sabe, levantar a cabeça, falar assim, vou seguir, vou tocar o barco, vou para frente, e o Senhor me perdoou, para de deixar o inimigo te acusar. Devemos parar de dar atenção às acusações. Isso me faz lembrar de uma história interessante que eu ouvi alguns anos atrás, onde um homem, eu não sei se parece que ele era até um pregador do evangelho, e ele cometeu um pecado dentro do sacolão. Qual foi o pecado dele? Ele tirou uma banana da penca e comeu antes de passar na balança. Passou o resto das suas compras, mas aquela banana que ele comeu, ele não pagou. E um dia, não sei se foi no mesmo dia, não lembro da história bem, mas parece que eles estavam em um culto e de repente um demônio se manifesta em alguém lá e ele, conhecendo a autoridade do nome de Jesus, se prontificou a expulsar aquele demônio. E quando ele chegou, o demônio veio acusar ele, falou assim: olha, você comeu aquela banana e não pagou. E ele: eu te repreendo não em nome da banana, mas em nome de Jesus. Então o nosso critério não deve ser aquilo que ficou para trás. Eu espero que esse homem tenha se arrependido, Mas da mesma forma que nós não viemos nos basear em experiências pessoais, mas que nós viemos nos basear no que a palavra diz. Tenha um dia abençoado na prática da palavra.